nós vamos falar mais um pouco sobre a geometria e a representação das moléculas. Aqui eu tenho 3 exemplos de moléculas muito importantes, que não só são importantes porque são substâncias químicas muito importantes, como também são exemplos de diferentes estruturas. Aqui em cima nós temos a molécula de água, H2O, a amônia e o metano, CH4. E 3 formas de representação. Você tem aqui em cima a fórmula molecular, que mostra o número de átomos e o tipo de átomo, que elemento químico ele é. Nesse caso, 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Na amônia, 1 nitrogênio e 3 hidrogênios. 1 nitrogênio, N. É muito importante que aparece esse erro com frequência. 1 nitrogênio, 3 hidrogênios. E no metano, 1 carbono e 4 hidrogênios. Aqui embaixo nós temos a fórmula estrutural plana. A fórmula estrutural plana, ela mostra como os átomos estão ligados. Então, na molécula de água, o oxigênio está fazendo uma ligação covalente simples com um hidrogênio e fazendo uma ligação simples com outro hidrogênio. Na amônia, o nitrogênio está fazendo 3 ligações covalentes simples. Uma com o hidrogênio aqui, outra com esse hidrogênio aqui e outra com esse hidrogênio aqui. No metano, o carbono faz 4 ligações covalentes simples. Uma com hidrogênio aqui, uma com hidrogênio aqui, outra com hidrogênio aqui e mais uma com hidrogênio aqui. O que é importante dessa estrutura é justamente isso. Ela mostra como os átomos estão ligados e qual o tipo de ligação. Se é uma ligação covalente simples, é um traço. Se fosse uma ligação covalente dupla, seriam 2 traços. Se fosse uma ligação covalente tripla, seriam 3 traços. Só que a fórmula estrutural plana, ela não mostra como que é a geometria da molécula. Porque nós já vimos as geometrias, nós sabemos que a água é angular, a amônia é piramidal e o metano é tetraédrico. A representação aqui embaixo, ela é uma fórmula estrutural que busca mostrar qual que é a geometria que a molécula tem. Então, essa é a diferença entre essa, que é uma fórmula estrutural plana, ela simplesmente mostra como que os átomos estão ligados. Aqui embaixo é uma fórmula estrutural que tenta mostrar a geometria que a molécula tem. No caso, a molécula de água é angular, é possível ver aqui, ó. Aqui seria uma geometria linear, se a molécula fosse da forma que está aqui, mas ela não é assim. Então, aqui ela tem um ângulo menor aqui e um ângulo maior aqui em cima. Então, a estrutura é angular. A estrutura da amônia é piramidal. E a do metano é tetraédrica. Vamos dar uma olhada numa representação em 3 dimensões da molécula, começando com a molécula de água. Aqui nós temos a representação da molécula de água em 3 dimensões. Eu consigo rotacionar essa estrutura para a gente ver como que ela é. Então aqui ela está rotacionando devagar e eu consigo ver. Aparece muito esse tipo de estrutura em que você tem o átomo de hidrogênio aqui, é uma bolinha pequena, a ligação covalente é esse cilindro aqui, e essa esfera maior é o átomo de oxigênio. Essa representação, ela nos ajuda a ver a geometria que a molécula de água tem, angular. Só que a molécula de água real, ela não é semelhante a essa representação. Eu vou parar de rodar aqui. A molécula de água real, ela se parece mais com essa representação aqui, que vocês já podem ter visto. Eu vou voltar a rotacionar. Essa é uma representação mais próxima da realidade do que uma molécula de água é. O que acontece aqui?
Essa representação, que é melhor para a molécula de água, fica difícil de ver a geometria. Tudo bem, a gente sabe que esse átomo grande aqui é o oxigênio e que essa metade aqui é um hidrogênio e aqui é outro hidrogênio. E realmente tem um ângulo aqui e assim. Só que é muito difícil de ver a geometria dela dessa forma. Então, nós costumamos representar assim, para poder ver a geometria. Mas temos que ter em mente que a molécula real, ela é essa daqui. E por que ela é assim? Bom, nós temos que lembrar de como os átomos são. Então, lembra do modelo atômico de Rutherford-Bohr? O átomo tem um núcleo muito pequenininho, onde está quase toda a massa do átomo. Então, aqui dentro tem um núcleo bem pequenininho. E você tem as eletrosferas, que são os elétrons ao redor do átomo. Isso é o átomo. Então, na realidade, o átomo de oxigênio, o núcleo dele é bem pequenininho aqui, a gente não ia conseguir enxergar. E a última camada dele, a última camada da eletrosfera, estaria aqui. Então, tudo isso aqui é o átomo de oxigênio. De forma semelhante, o núcleo do átomo de hidrogênio estaria aqui. E a última camada dele viria até aqui. Então, os elétrons da camada de valência do oxigênio, eles estão nessa região junto com o elétron da camada de valência do hidrogênio, formando a ligação entre o oxigênio e o hidrogênio. Nessa representação aqui de dentro, a gente consegue ver onde está a ligação, onde está o hidrogênio, onde está o oxigênio, só que na forma que representa melhor a molécula, a gente não conseguiria ver. Mas é muito importante, então, que se você vê essa representação aqui, ela é uma representação melhor de como é a molécula, só que fica difícil de você conseguir ver a geometria. Eu sempre achei que essa molécula é muito parecida com o Mickey. Vamos ver se a gente consegue virar ela aqui. Eu vou tentar virar ela aqui. Ó, parece o Mickey. Enfim, pra mim ela parece o Mickey. O mesmo acontece então com as outras moléculas. Então vamos dar uma olhada aqui na molécula da amônia. Essa seria a forma que a molécula da amônia realmente tem, é o mais próximo da realidade, mas nós usamos essa representação aqui para ver a geometria. Eu vou colocar aqui para rotacionar. Então aqui nós estamos vendo que a geometria dela é piramidal. Se a gente olhar como que seria a molécula real, né? A molécula real, o átomo de nitrogênio, estaria aqui, né? Bem em cima, e os hidrogênios ali. Bem mais difícil de ver a geometria nessa representação, né? Que é mais fiel. Então, deixa eu tirar aqui. E deixar nessa daqui. Bem mais difícil de ver. Mas nós já vimos essas geometrias, então nós sabemos como elas são. E por fim, vamos dar uma olhada no átomo de carbono. Nesse caso, na molécula de metano. Colocar na estrutura que é possível ver a geometria. Lembrando que ela é tetraédrica. Então, hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio e hidrogênio. De forma semelhante, a molécula real teria esse aspecto aqui. O átomo de carbono é tudo isso aqui. Os hidrogênios estão aqui.
Então, é muito importante porque essas estruturas que são mais próximas da estrutura real, da forma real que as moléculas têm, elas podem aparecer também. Em algumas situações, elas dão informações melhores para outros aspectos da molécula. Então, para o caso da geometria da molécula, é melhor você representar ela nessa estrutura. Nessa estrutura, a gente consegue ver a geometria tetraédrica do carbono. Agora, pode existir outras situações em que essa representação, que é mais próxima da realidade, dê uma informação melhor sobre essa molécula e sobre outras moléculas também. Então, só deixa a gente voltar aqui. Então, é muito comum, principalmente por causa da água, você vê, às vezes, ela sendo representada dessa forma, em algumas figuras, e às vezes ela sendo representada nessa forma aqui. Então, espero que vocês lembrem que quando está representado nessa forma é melhor para poder ver a geometria da molécula. Por outro lado, quando ela está nessa forma, é mais condizente com a realidade, com o que realmente a molécula se parece.